Glória a Deus, glória a Deus. Paz seja convosco, igreja do Senhor, igreja amada. Paz seja convosco, gerados para vencer. Você que faz parte do nosso canal Gerados. Quero pedir, sempre eu quero falar isso, por gentileza. Você que visualizou lá o canal Gerados para Vencer, por favor, se inscreva no canal. É muito importante para nós você se inscrever no canal. Se inscreva lá, dá um joinha, aperta o sininho, inscreve e aperta em todas. Vai chegar todos os vídeos, a série de Apocalipse até você. Quero com você nesse dia, nessa oportunidade, falar de mais uma igreja. A igreja de Apocalipse, a igreja do Senhor, né? Eu quero falar da palavra do Senhor. Eu quero falar do nosso dia a dia. Eu quero falar o que nós estamos vivendo. Portanto, gostaria que você fechasse seus olhos e eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por mais uma oportunidade. Quero te agradecer por mais um momento. Quero te agradecer, Deus, porque o Senhor até aqui tem nos ajudado, nos sustentado. Até aqui, ó Deus, o Senhor, ó Pai, tem feito sobrenatural nas nossas vidas. E é por isso que eu acredito no poder do Senhor. Eu acredito, ó Pai, plenamente na Tua palavra. Eu acredito, ó Pai, nas promessas do Senhor. Acredito que o Senhor está no controle de todas as coisas. E é por isso que mais um tempo, Deus, que nós estamos aqui gravando, ó Deus, falando, ó Pai, da série de Apocalipse. E hoje estaremos falando, ó Pai, da igreja de Pérgamo. Senhor, usa-me conforme o Teu querer, diminua a mim e cresça o Senhor, por favor, na minha vida. Por isso é que eu te peço, te louvo e te agradeço. Amém, amém. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos ler aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Apocalipse capítulo 2, versículo 12, diz assim: ao anjo da igreja de Pérgamo, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Olha que interessante, irmão, você observar ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, escreve a seguinte: diga para ele, falar para a igreja, diga para ele o que está acontecendo. Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. A palavra de Deus, irmão, ela com certeza, ela é fiel. A palavra de Deus, ela é tremenda. A palavra de Deus não tem meia boca, ou é ou não é. Jesus Cristo é bem claro, ou é ou não é. Por isso, ou nós servimos ou nós não servimos a Deus. Ou nós somos de Cristo ou nós não somos. Não existe, eu sempre falo isso, purgatório. Na terra eu faço uma vida de qualquer jeito, depois, quando eu morro, depois eu vou lá e dou uma passadinha, dou uma organizada. Não. A palavra de Deus é a espada afiada dos dois lados. E olha que interessante. Por favor, abra para mim Apocalipse 1:16. Para mim comentar da igreja de Pérgamo. Na mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada dos dois lados. O seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Da sua boca saía a espada afiada. Por isso, pode voltar lá, por favor. Por isso que a palavra de Deus, irmão, ela não é meia boca. Cristo vai te corrigir, vai me corrigir, Ele vai nos exortar. Não adianta eu ficar falando aqui só, é amorzinho daqui, amorzinho dali. Jesus ama. A palavra de Deus diz que o Pai te ama. E por isso que nós somos corrigidos. Por isso que tem a correção. E quando fala da correção da igreja, é isso aí, irmão. E hoje você vai ver se você identifica com esta igreja,
com esse mover que aconteceu em Pérgamo. Portanto, fica ligadinho e preste bastante atenção. Igreja de Pérgamo, cidade de Pérgamo. A cidade de Pérgamo, ela é conhecida, ou o nome dela se chamava Fortaleza. Por quê, pastor? Porque ela era muito forte. Ela era forte em vários sentidos. E quando a gente começa a observar a palavra de Deus e a usar os estudos, a escatologia, trazer, irmão, a profundeza da palavra, a luz do dia, a palavra, a gente percebe que Pérgamo, ela é a capital da pele, dos pergaminhos. A capital dos pergaminhos, onde os animais eram mortos, né? Eles pegavam o couro dos animais e ali escreviam, como se fosse hoje o jornal, como se fosse hoje aí os livros, né? Que a gente escreve no papel. Lá era a capital. Mas também tem um problema na cidade de Pérgamo, na igreja, no lugar. Pérgamo, a cidade de Pérgamo também, ela tinha uma capital, o primeiro templo ser construído, 4 paredes, foi construído em Pérgamo, no nome de César. O templo de adoração a deuses pagãos, em Pérgamo, onde César era adorado e era muito forte o espírito de religiosidade. Era muito forte o espírito de pagãos, era muito forte o espírito de idolatria. E então a palavra de Deus diz assim, ó, é uma espada afiada. Você, eu, nós, vamos ser avaliados pelos atos que estamos fazendo, o que nós estamos cometendo. No momento das dificuldades, Deus vai o quê, irmão? Abençoar os seus servos, os justos, os fiéis, aquele que busca a Deus. Então, irmão, preste bem atenção, que coisa interessante que é a palavra de Deus, ou que coisa maravilhosa que é a palavra de Deus. Versículo 13, diz assim, e eu sei que vocês moram aí onde está o trono de Satanás. Olha que interessante, irmão. Eu sei que vocês moram aí onde está o trono de Satanás. O trono de Satanás, então ele habitava muito forte, todo o tempo, irmão, nessa cidade, nesse local, nessa igreja. E olha que interessante que a palavra de Deus diz, irmão, vocês são fiéis e não abandonaram a fé que tem em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto aí em Pérgamo, onde Satanás mora. Eu quero fazer a leitura do 14, por favor, e já vou voltar ali. Mas tem alguma coisa contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem o ensinamento de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometer imoralidade. O 15, por favor, eu vou fazer a leitura e depois eu vou voltar. Assim também estão entre vocês alguns que seguem os ensinamentos dos nicolaítas. Os nicolaítas eram igual aos Balaão. Vamos lá? 16. Arrependam-se, senão eu logo irei até aí e com a espada que sai da minha boca lutarei contra essa gente. 17 diz assim, portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz à igreja. Aos que conseguirem a vitória, eu darei do maná escondido. E a cada um deles darei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo, que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. Versículo 13, 12 para mim, por favor. O 12. Isso no começo. E também, irmão, escuta o que eu vou dizer para você. A palavra de Deus diz que, no 13, por favor, diz que tinha muito problema, era um ninho de Satanás, olha lá, tinha um trono de Satanás. E a Bíblia fala, irmão,
que é para eles abandonar, é para eles saírem desse problema, é para eles fugirem do problema. E o que você quer dizer, pastor? Escuta que agora eu quero entrar na profundeza da palavra. A cidade de Pérgamo, aonde tinha igreja, aonde da mesma forma tinha igreja que pregava o evangelho, que é a igreja de Pérgamo, tinha também o templo de César, que pregava as idolatrias, pregava os misticismos, pregavam N coisas, irmão, nessa época. Então a palavra de Deus, escute bem, Jesus disse, eu sou como uma espada, irmão, que corta dos dois lados. Está dizendo, eu estou vendo os erros, eu estou vendo e vocês estão aceitando, você não está corrigindo, você precisa corrigir o povo, você precisa mostrar para o povo, porque aí tem trono de Satanás. E o que é trono de Satanás? Olha só, irmão, que coisa tenebrosa. Diz a profundeza do estudo, diz escatologia, diz, né, os estudiosos, diz, irmão, que a cidade de Pérgamo, e lá, por de fato, deixa eu te falar uma coisa, foi lá que saiu o símbolo da medicina, tá? Foi lá. Hoje a medicina é um bastão, né, e uma serpente enrolada. Mas pastor, o que é isso? Vou falar da Bíblia, irmão. Talvez você vai falar depois aí dos estudos de medicina, eu não sei, eu estou falando da Bíblia. A Bíblia fala aqui que em Pérgamo, irmão, diz que as pessoas ficavam doentes. O que eles faziam? Eles pegavam, irmão, a pessoa que estava doente, levavam até o templo, colocavam elas deitadas no templo e soltavam as serpentes. E as serpentes iam passando, deslizando no corpo das pessoas, as pessoas sentiam e diziam que estavam curadas. Irmão, a igreja de Pérgamo, ou a cidade de Pérgamo, esse povo de Pérgamo, eles se perderam tanto, que eles começaram, irmão, a adorar deuses. Irmão, tem o Deus da embriaguez, o Deus dos pagãos, das idolatrias, das imagens. Você começa a olhar, irmão, e observar Pérgamo, você começa a entender hoje o jeito, da forma que nós vivemos. E quando a gente olha e vê, irmão, aquele povo dizendo que estava sendo curado pela serpente que passava, né, pelo corpo. Olha só, irmão, a mesma serpente que lá Deus deu a sentença para ela lá em Gênesis, que ela rastejaria, não ia andar mais. Ela ia com o seu ventre arrastar ao chão. Sabe, irmão, e agora vem os Pérgamos, dando a cobra, dando a serpente, tira de Deus, o Todo-Poderoso, o mérito da cura e coloca na serpente. E a serpente passava pelo corpo das pessoas, naquele dia, ou naquela noite, ou naquela hora, as pessoas diziam que eram curadas. Irmãos, era tão terrível essa cidade, esse momento de Pérgamo, era tão terrível, que eles, irmão, eles faziam, as mulheres se ajuntavam com os outros homens, casados com outras mulheres, tinham um tempo que eles faziam de orgia, talvez levando um ao outro, irmão, pecar, talvez vamos dizer como hoje, como se fosse assim, o marido pegando a mulher do outro, o homem pegando a mulher do outro, sabe assim, como se fosse troca de casais. Sabe, irmão, a coisa estava ficando tão feia, que aí eles criaram, irmão, neste lugar, nesse templo de Pérgamo, eles criaram uma imagem de uma serpente. O templo dos deuses pagãos era a imagem de serpente, aonde então não era Deus que curava, não era Jesus que curava, então agora quem curava era a serpente. Olha que povo, irmão, e eles embriagavam com os deuses, eles chegavam embriagados nos templos, para ver aquilo tudo acontecer, a cobra passando, que a serpente passando pelo corpo e recebendo cura. Olha que povo que estava perdido, irmão, e Deus diz assim, Jesus diz, está lá, eu sei que vocês moram aí, e está no trono de Satanás. A igreja estava numa situação terrível.
E agora, irmão, olha que interessante. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé. Irmão, eu e você temos que ser fiel. Tem tantas pessoas dizendo a cura do A, a cura do B, a cura do C. Tem pessoas, irmão, trazendo mérito para coisas criadas e não traz o mérito para o Criador que fez todas as coisas. Nós estamos, irmão, todo mundo desesperado, porque a gente quer, irmão, colocar o mérito em alguém que a gente pode enxergar e ver, falar, isso aqui é palpável. É palpável. Então, eles eram assim, eles queriam trazer o mérito para adorar aquilo que eles podiam enxergar. E olha que interessante, para a igreja do Senhor, ele diz assim, olha, abandonaram a fé que tem em mim, não abandonaram a fé, não abandonaram. Tem pessoas que não abandonam, irmão, tem pessoas que não se vendem, tem pessoas que não se entregam, tem pessoas que não vai parar, tem pessoas que continuam. Eu e você temos que continuar, nós vamos vencer em nome de Jesus. Mas olha que interessante, irmão, olha que coisa interessante, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto aí em Pérgamo, onde Satanás mora. Olha aqui para mim. Antipas é o pastor da igreja. É como se fosse o pastor Dinei aqui. É o pastor da igreja de Pérgamo. Essa igreja pagã, esse trono de Satanás, pegaram o pastor, o Antipas. Diz a história que aconteceu que provavelmente Antipas, o pastor da igreja, foi morto dentro de um touro, de um boi de metal. Colocaram ele dentro de um boi de metal, quase igual aquilo que torra café, torrador de café. Colocaram ele lá dentro, porque ele falava de Jesus, ele não desistiu de falar de Jesus. A luta veio, o problema veio, mas ele servia, ele dizia com toda a convicção quem era Deus da vida dele. E aí colocaram ele dentro, colocaram fogo e provavelmente mataram ele queimado dentro de um boi de metal. E a igreja, então, irmão, começa a ver que o ninho de Satanás, está vendo que ali aonde o Satanás mora, estava fervendo, ele estava tentando dominar, acabar com todo o povo. E Deus fala para João, fala para o povo não parar de me adorar, fala para o povo ficar firme, fala para o povo não abandonar a fé. As dificuldades vão acontecer, irmão. Quantas coisas estão acontecendo, quantos pastores, irmão, estão largando a fé, abandonando. Tem pastores que estão perdendo a visão, irmão, implantando visões de prosperidade, de provisão, de coisas materiais. Quantas igrejas estão perdendo a visão, quantas pessoas estão perdendo, irmão, esse mover, esse sobrenatural de Deus, que nós vamos viver de agora em diante, nos flagelos de Apocalipse. E quantos vão pagar um preço caríssimo? Olha que interessante o 14, rapidinho. Diz assim, mas tem alguma coisa contra você. Há entre vocês alguns que seguem o ensinamento de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometer imoralidades. Olha que Cristo está falando para nós nesses dias, irmão. Diz para Pérgamo, eu tenho uma coisa contra vocês. Existe Balaão dentro da tua igreja. Existe Balaão com Balaque. Dentro da tua igreja tem alimento, irmão, oferecido a ídolos. Estão fazendo coisas que Deus não está aprovando. Diz, olha, meu servo morreu, foi morto. A igreja continua na fé. Mas eu tenho uma coisa contra vocês estão aceitando o Balaão dentro da igreja. Ei, olha aqui para mim, irmão. A palavra tem que ser, irmão, a verdade. É a luz, é clara. Balaão estava dentro da igreja de Pérgamo. Balaão é aquele, irmão, que queria matar o povo de Israel por causa de dinheiro. Ei, quantas pessoas hoje abandonaram sua fé em Cristo e agora se apegaram em fé em coisas criadas?
Agora não, eu quero prosperidade. Agora eu quero ser rico, agora eu quero ser milionário. Abandonaram Cristo, a palavra, para viver uma vida, irmão, de provisão. Agora é só prosperidade. Agora eu só quero, até largar a salvação. Olha que Jesus fala, há entre vocês pessoas, olha lá, que seguem o ensinamento de Balaão. Quantas igrejas, irmão, tiraram o ensinamento de Cristo e estão pregando o ensinamento de Balaão? Começaram bem, fizeram tudo certo, e agora então desistiram, irmão, e começaram a trazer Balaão para dentro da igreja. Começaram a trazer dinheiro para dentro da igreja. Pastor, você está falando que é errado? Não, irmão, olha aqui para mim. Dízimo, oferta, irmão, isso é bíblico. Isso é bíblico. Trazei todo o dízimo na casa do Senhor para que haja mantimento, é verdade. Precisa ter a provisão de Deus. Mas temos que tomar cuidado, irmão, para a gente não ficar focado no tal dos ensinamentos de Balaão, no tal dos templos de Satanás. Porque agora nós queremos fazer grandes coisas, queremos impactar a humanidade com grandes templos, dizendo que Deus está ali, Deus está aqui. Não, é errado construir, não é errado. Mas às vezes, em vez de construir grandes templos e gastar horrores, nós temos que, irmão, ganhar almas para o Senhor Jesus. Tirar a doutrina de Balaão de dentro das igrejas. Tirar os ensinamentos de Balaão de dentro das igrejas. Tem muitas pessoas seguindo Balaão. Balaão se vendeu, Balaão era um profeta. Ele se vendeu, ele pegou, irmão, ele quis seguir o dinheiro, ele quis fazer com que o dinheiro fosse maior e deu certo. E agora, olha que interessante, irmão. E ele diz assim, olha, cuidado com os Balaão, cuidado com essa imoralidade, cuidado com os ídolos, cuidado com os alimentos. Sabe o que ele está dizendo, irmão? Tem muita gente pegando o versículo da Bíblia, levando para o lado o sentido que ele quer, para poder, irmão, talvez tirar um dízimo a mais, uma oferta a mais. Está aqui, ó, não é eu que estou falando, não é aqui. É Pérgamo. É pessoas pegando o versículo da Bíblia, irmão, às vezes isolado, fazendo com que a ovelha geme, fazendo com que a pessoa, irmão, entenda que ela tem que fazer isso mesmo, porque Deus, não. Olha que problema seríssimo que está acontecendo nas igrejas. Ele está falando com nós hoje. Tem muita gente não pregando mais salvação, arrependimento. Tem muita gente, irmão, que pegou uma filosofia diferente e está fazendo aquela filosofia fazer engordar o seu boi. E agora olha que interessante, irmão. E ele diz, está comendo alimento estragado. Os Balaão na igreja faz as pessoas comer alimento estragado. Pastor, o que eu faço? Busca Deus. Tudo que sai fora da Bíblia não é de Deus. Tudo que sai fora da Bíblia é Balaão. Mas eu quero a cura aqui, a cura ali, a cura lá. Ei, cuidado. Isso é trono de Satanás. É trono de César. O César, o trono dele, a igreja dele, o templo dele era enorme, com símbolo de serpentes. Cuidado. E agora aqui, irmão, eu tenho que acelerar, porque a minha equipe acelera eu aqui. Diz assim, assim também estão vocês, alguns que seguem os ensinamentos nicolaítas. Quantas pessoas estão no mesmo caminho? Não tem uma explicação certa para nicolaítas, mas é a mesma forma de Balaão. Olha, irmão, nesses dias do flagelo, ainda continua pregando prosperidade. Ainda as pessoas querem mostrar para as pessoas, no meio da turbulência, dificuldade, a prosperidade vai salvar. Olha aqui para mim. E hoje você pode ver, não tem dinheiro que faz a gente sair fora desse vírus. Não tem. Rico, pobre, miserável, nada, ninguém consegue nem enxergar. Ninguém sabe ainda a cura disso. E hoje, Deus está dizendo, cuidado com o templo de César. Cuidado com os grandes altares de serpente. Cuidado
com a cura, o alimento estragado, pode subir, o alimento estragado. Cuidado com as imoralidades sexuais, as imoralidades de palavras. E diz o que aqui? Arrependam-se, senão eu logo irei até aí, e com a espada que sai da minha boca, lutarei contra essa gente. Arrependam-se. Jesus está vindo, Jesus está voltando, o arrebatamento está acontecendo, Jesus está voltando. Se arrependam, há tempo de arrependimento. É o tempo de nós buscarmos ainda Deus, enquanto se pode achar. Eu estou falando todos os dias isso, em todo o tempo. Se você está observando que as coisas não estão legal, pastor, está fazendo confusão na minha cabeça, questão de igreja. Eu estou falando questão de templo, irmão. Estou falando questão de igreja, aquilo que você achar aí. Mas eu quero dizer para você, cuidado com as doutrinas de Nicolaítas, Balaão, que era baseado em dinheiro, baseado em curas, irmãos, que, eu vou fazer um jeito aqui, uma garrafada ali, um negócio aqui dá certo, usando a serpente no lugar de Deus, dizendo que vai curar. Cuidado, irmão, com César. César tem aquele templo enorme e dizendo que ali está Deus, e Deus não está. Deus está dizendo, isso é templo de Satanás, é trono de Satanás, é trono de embriaguez. Cuidado com esses templos, cuidado com essas pessoas que pregam uma palavra, que anunciam uma palavra que não é uma palavra verdadeira do Senhor. E é por isso que eu e você temos que tomar muito cuidado. Eu e você temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós falamos, tomar cuidado com aquilo que nós lemos, com aquilo que nós ouvimos. Os dias são difíceis, os dias são complicados. Jesus Cristo está voltando e vai buscar a sua igreja. E tem muita religião falsa. Tem muitos ensinando falsamente a palavra do Senhor, dizendo que Deus está falando, e Deus não está falando nada. E olha, se arrependa. Olha o versículo 17 para mim encerrar. Se arrependa. Se arrependa, irmão, por favor, se arrependa, se arrependa, se arrependa, saia dessa situação, saia dessa situação. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Você tem ouvido? Ouça o que Jesus está dizendo às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei um maná. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o maná escondido. Ele diz assim em João 6,51, não precisa, 6,51 diz assim: Ele é o pão vivo que desceu do céu. Oh, aleluia. A paz, o saciar, essa ansiedade, só Jesus pode fazer, só Jesus pode dar. E ele diz o que, irmão, aqui? E a cada um darei uma pedra branca. Sabe o que significa pedra branca nessa época? Significa um papel branco. Significa que ao vencedor eu vou dar o papel branco, vou dar o crachá, para que ele possa chegar lá no lugar onde ele vai receber o seu troféu. Aleluia. Oh Deus, Jesus está dizendo para mim e para você: ao vencedor eu vou te dar o direito, eu vou te dar essa pedra branca, para um dia você receber o seu troféu lá no céu. Para um dia você chegar lá no céu e receber, irmão, a coroa da vida, receber os seus galardões lá no céu, irmão. Você fazer a grande vitória com Cristo, comemorar uma grande vitória com Cristo, porque Cristo vive. Aleluia! E só esses, irmão, só esse que tem a pedra branca vai poder comemorar lá no céu. Aleluia. Pastor, o que eu tenho que fazer nesse momento? Olha aqui para mim. Siga a palavra. Pega isso que está sendo pregado. Olha na tua Bíblia. Busca na tua Bíblia.
e ver se é a verdade, se é a veracidade da palavra. Busca a Deus. Se arrependa, Pérgamo. Se arrependa. Cidade era uma fortaleza muito próspera, muitos coros de animais, mas tinha trono de Satanás. Lá era a capital de coisas gloriosas, materialmente dizendo, mas também era a primeira cidade que abriu o templo para César, a adoração a César, a ídolos, a idolatria. Lá também tinha os deuses da embriaguez. Lá também tinha as doutrinas de Balaão, as doutrinas de Nicolaítas. Era a base do dinheiro. Se você pegar isso, você vai ter isso no céu. Se você comprar isso, você vai ter isso. E Jesus disse, Isaías 1,19: se quiseres e creres, tereis os melhores frutos. Comereis os melhores frutos, tereis os melhores dessa terra. Sirva a Deus, você vai ser próspero. Sirva a Deus, que você vai ser abençoado. Sirva a Deus, irmão. Não é a serpente que vai passar por você, você vai ser curado. Quem vai passar por você é a presença do Espírito Santo. O sangue de Jesus cura, o sangue de Jesus liberta, o sangue de Jesus salva, o sangue de Jesus sara. O sangue de Jesus, irmão, faz com que você, irmão, pede perdão, Ele perdoa. E aí você pode ter o direito um dia de comer do maná e um dia ter essa pedra branca, esse ingresso para chegar no céu. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, terminamos, ó Pai, a igreja de Pérgamo. E o Senhor disse que é como espada afiada dos dois lados. Então o Senhor está olhando a igreja. O Senhor está olhando, ó Pai, aqueles que estão pregando o Evangelho, e aqueles que estão pregando a doutrina de Balaão, Nicolaítas. Quantos estão, ó Pai, no Deus pagão, do alimento estragado, o alimento oferecido a deuses? Quantos, ó Deus, estão se perdendo, porque não sabe de que forma te servir? E agora, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, esse homem, essa mulher, se arrependa neste momento. Se arrependa, aceita Jesus, diga: eu aceito Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida. Você que desviou, diga: Senhor Jesus, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor. Sabe, você está na hora de você dizer: Senhor Jesus, por favor, reescreve o meu nome no livro da vida e me ensina de volta a andar nos teus caminhos. Quantas pessoas estão se perdendo? Multidão de pessoas estão indo atrás de Balaão, Nicolaítas, Balaque. Quantas pessoas estão indo atrás de milagre de serpente? Quantas pessoas, ó Pai, estão indo, ó Pai, no templo de César? Quantas pessoas, ó Pai, estão sentindo que a fortaleza é lá e está indo como a igreja, e como alguns faziam, ó Pai, na igreja de Pérgamo? E quantas pessoas, ó Pai, aprendem esse tipo de doutrina e mata, ó Pai, os seus profetas, mata os pastores, mata a tua igreja, como mataram o pastor da igreja de Pérgamo. Senhor, esse pastor, esse homem, esse líder, essa mulher que está reconciliando, ó Pai, talvez, ó Pai, estava sendo, ó Pai, massacrado por essa religião, massacrado por esse povo, ó Pai, que de Balaão, por esse povo de Nicolaítas, estava sendo massacrado pelo trono de Satanás, já estava dentro do touro de metal para morrer lá queimado. Oh Cristo, oh Jesus, que todos nós recebemos a paz, a alegria e sermos mais que vitoriosos. Por isso eu declaro sobre a tua vida, sobre a tua casa, sabedoria, discernimento, estratégia e ousadia. Diga comigo amém. E olha o que eu vou falar para você. Vou te dar um conselho. Cuidado com o templo de César. Cuidado com a doutrina de Balaão, Nicolaítas, e cuidado com a religião. Cuidado, porque Jesus está voltando e muito em breve buscará a sua noiva. Deus abençoe,
Anapoiaqué, Ituco, Oviti. Muito obrigado, Jesus!